Quando um estrangeiro morar com você e fizer a passagem para a salvação. Passagem aqui é a tradução da palavra Páscoa, tá? Isso é usado como verbo passar. E essa palavra é uma palavra muito interessante, porque no hebraico ela significa passar. Ela é pronunciada como passar, bem próximo ao nosso passar, e ela significa passar. No inglês também, pass. E no português também. Então, palavras assim, elas exigem uma atenção muito especial, porque o Salvador fez por algum motivo para que todas as palavras tivessem o mesmo significado. Então, a passagem para a salvação. Vamos lembrar aqui também que salvação é o nome, é a tradução do nome de Jesus. Então, esse rito que eles fazem aqui é para lembrar a passagem para o salvação, sim, da origem da passagem, da Páscoa, mas quando você leva no sentido literal e continua, né, a passagem para salvação, passagem para Jesus, o que Jesus passou na terra, o que Jesus passou pela terra. Essa palavra, inclusive no grego, ela é mal traduzida como sofreu. E tem lugares lá no Novo Testamento que ela não se encaixa como sofreu, mas ela se encaixa como passou. Por exemplo, tudo que o Cristo passou na terra, né? Vai estar lá escrito tudo que o Cristo sofreu na terra, mas é a mesma pronúncia em outros lugares, ela não se encaixa como sofrer. Então, tanto aqui quanto lá é passagem, é tudo a mesma, é quase tudo a mesma pronúncia. São pouquíssimas as palavras que fazem isso. Então, quando a coisa permanece, ela exige uma cautela muito grande. Tem lugares que tem linguistas que falam que uma coisa não tem relação com a outra, porque ah, a fonte do latim é uma e a fonte do hebraico é outra, mas o hebraico antecede o latim por muitos anos, tá? Então, muito mais provavelmente, o latim herdou isso por conta da diáspora judaica que foi propagada pelo mundo. Muito mais provável do que eles, por acaso, a combinação de palavras e o significado coincidiu da mesma forma, e isso é justamente o maior dos sacrifícios da salvação. É coincidência demais o argumento dos linguistas especialistas. Vamos lá. Quando um estrangeiro morar com você e fizer a passagem para a salvação, que aqui seria, nas traduções tradicionais, a Páscoa do Senhor, que seja cortada a ponta de todo o macho dele. Essa aqui é a circuncisão, né? Cortada a ponta de todo o macho. Eu coloquei de uma forma mais literal. Então ele se aproxime para fazer. E ele vai ser como um que surgiu na terra, mas nenhum homem com pele na ponta vai comer dele. Uma lei só vai haver para o que surgiu na terra e para o estrangeiro que mora no meio de vocês. Então, isso aqui é o que eu falei no episódio anterior, né? O fato de você não conhecer a lei, o que Deus quer de você, o que o Salvador quer de você, não significa que você não é cobrado por ela. Não é dando as costas à Bíblia que você vai ter uma isenção. E aqui, ó, tem isso aqui é outra coisa. Tem gente que fala que não tem herança no mundo vindouro, né? Todo que corta, ele vai ser um como que surgiu na terra. Uma coisa é a salvação e outra coisa é a herança. Elas são coisas à partes. Todos os filhos do persistiu com o grande pastor fizeram, né? Então, todos que persistem com o grande pastor fazem. Como salvação ordenou ao tirado e ao grande monte, assim fizeram. Aconteceu neste mesmo dia que salvação tirou os filhos do persistiu com o grande pastor da terra de sitiado, pelos batalhões deles. Em Êxodo 13, salvação falou ao tirado, dizendo: Purifique para mim todo o primogênito. Todo aquele que abre útero entre os filhos do persistiu com o grande pastor, em do solo e em animal, ele é meu. Purifique. Aqui nas traduções tradicionais vocês vão ter a palavra santifique. Olha lá, em uma está consagra-me, na outra está santifique-me. Na King James está sanctify, que é basicamente santifique também.
santifique e consagre, tá. Mas é aquela palavra, é aquela mesma palavra que quando fala do Santo dos Santos, né, aquele local no tabernáculo, é a mesma palavra. Então, puro dos puros, essa palavra é purificação, é algo puro o quê? É algo 100% que não mistura e também imáculo, tá. É nesse sentido, esses 2 sentidos de pureza se encaixam nessa palavra, tanto é puro quanto imáculo, né. Suco de laranja pura, 100% suco de laranja. E ao mesmo tempo seria não só 100%, mas também algo imáculo, algo completo, sem defeitos. E interessante porque a noção do a questão de sem defeitos ao ver do salvação e sem defeitos ao nosso ver é diferente. Quando você está em comunhão com ele, você está purificado. Eu não sei se eu consigo explicar isso da melhor forma. Quando você mantém a comunhão e você está sentindo aquela completude no coração, naqueles momentos você está purificados. Então é aqui aquela questão de purifique para mim todo primogênito, é deixe ele com toda aquela completude. Todo aquele que abriu por entre os filhos do persistiu com o grande pastor, em do solo em animal, ele é meu. Nas traduções tradicionais vocês vão ter aqui homem, se eu não me engano. Humanos, tá, humanos, homens. E por que que é mais importante colocar do solo? Porque no Novo Testamento nós vimos que existe uma diferença entre os que são de Adão e os que são de Cristo. Adão significa solo, então aqueles que são do solo, aqueles que são da carne. Então, todo aquele que abre o útero entre os filhos do perfil com o grande pastor em do solo e em animal, ele é meu. Aqui, por usar a questão de Adão, ao invés de homem, a palavra homem mesmo, faz essa ligação ao a questão da carne que é dita no Novo Testamento. O tirado disse ao povo: pensem nesse dia em que vocês saíram desse teado, da casa de escravos, pois com mão firme e salvação fez vocês saírem daqui, e nada inchado vai ser comido. Hoje vocês estão saindo na renovação da espiga. Então, aqui também, tá? Esse pensem. Tem muitos lugares que aqui vai estar como lembrem. É, lembrem. Mas é nitidamente um chamado a algo mais ativo, tá? Eu vou até confirmar aqui nas traduções tradicionais. É, tá tudo lembrar. Tem um aqui que tá celebrai. Celebrar é até melhor do que simplesmente lembrar. Mas mas mesmo assim, é algo ativo, é para pensar, não é simplesmente lembrem, ah, aconteceu. Não, não é assim. Em que vocês saíram desse teado, da casa de escravos. Pois com mão firme salvação fez vocês saírem daqui. Aqui também, tá? É, se nós vamos lembrar, salvação é a tradução do nome Jesus. Então, salvação fez vocês saírem daqui com mão firme. Como que eu traduzo a palavra mão? Como eu traduzo a palavra Cristo no grego? É mão. Quando você pega a palavra mão e substitui a palavra Cristo, e a palavra mão aqui substitui por Cristo lá, a palavra Cristo lá se substitui por mão, você exponencializa o significado do versículo. Ele passa a ficar muito mais claro. Não sei qual seria uma palavra, melhor palavra. Ele incrementa ao versículo um significado a mais. Agora me fugiu a palavra. Faz parte. E nada inchado vai ser comido. Nada inchado é aquela questão dos pães com fermento, né? Então, hoje vocês estão saindo na renovação da espiga. Renovação é aquela palavra que eu falo que é mês, né? Então, na renovação da espiga, e o nome do mês é espiga. E vai acontecer. Quando salvação fizer você entrar na terra do baixo, e do terror, e do falador, e do aldeão, e do pisador, que ele jurou aos seus pais dar a você, terra fluindo leite e mel, que você vai fazer esse serviço nesta renovação. E agora que é interessante, por quê?
Porque quem que leva eles para dentro da terra? Salvação. A tradução do nome Josué é salvação. Josué, Jesus é o mesmo nome. Então, quando salvação fizer você. Então, aqui ele usa o nome, né, o YHWH, que é Jeová, ele usa isso. Mas quando você traduz com essa tradução, fazendo ligação à salvação da cruz, essa palavra vira salvação e, não coincidentemente, esse é o nome, a tradução do nome Jesus. Então, assim, é muita coincidência para esses dois nomes não estarem errados, tá? Jeová, que alguns chamam como Jeová, e está tudo em capítulo, está tudo em maiúsculo na Bíblia, como Senhor, a tradução verdadeira daquilo é salvação. Porque se diz a salvação. Jesus é o salvação. E esse aqui também é o salvação. É difícil explicar. Dá para escrever um livro em cima desse jogo de palavras que é feito na Bíblia. Que ele jurou aos seus pais dar a você, terra fluindo leite e mel. Que você vai fazer este serviço nesta renovação. 7 dias você vai comer pães finos, e no 7º dia vai ser a festa para a salvação. Pães finos vão ser comidos nos 7 dias, e nada inchado vai ser visto com você, e fermento não vai ser visto com você em toda a sua fronteira. E você vai informar ao seu filho naquele dia, dizendo: é por causa do que salvação fez para mim quando saí desse sitiado. E vai ser para você como sinal na sua mão e como pensamento entre os seus olhos, para que a lei de salvação esteja na sua boca, porque com mão firme salvação fez você sair de sitiado. Esse lei aqui passou em branco. Esse lei, muito provavelmente aqui, é instrução, tá? Tenho certeza que vai ser instrução aqui, então já nem vou. Lá em cima passou uma em branco também. Mas aos poucos a gente vai corrigindo. Você vai prestar atenção a esta regra no momento dela, de dias em dias. Tá, esse aqui é outro lugar. Você vai guardar esta regra, vai estar em vários lugares. Quer ver? Olha lá. Guardar aqui. Vamos ver nessas outras aqui. Vai lá, guardar. Guardar, observar. Tá. Por que isso é um absurdo? Porque ele fez tudo isso, ele não quer que você simplesmente lembre, ele quer que você preste atenção, porque tá vendo como tem vários símbolos por trás disso que fazem, que remetem à cruz? Por conta disso. Então é para você prestar atenção a esses sinais, porque quando Cristo vier, tudo que ele faz tem a ver com isso. Então não é simplesmente, guardar. Não. Prestar atenção. E vai acontecer. Quando salvação fizer você entrar na terra do baixo. Por que do baixo? Porque é usado do baixo. Mas a terra é daquele que é do baixo. Baixo é um homem. Daí, quem é do baixo são os descendentes do baixo. E a terra é do. Então a terra é do baixo. Eu acho que fica estranho, mas é o sentido literal. Se dá para entender, está literal, o propósito dessa tradução foi atingido. Como jurou a você e aos seus pais, e dera ela a você, que você vai cruzar ao salvação tudo o que abre o útero. Tá, cruzar. Eu estava traduzindo a palavra hebreu como os do além, porque tem a ver com a travessia. Mas eu comecei a ver que muito mais provável significa cruzar e não atravessar, porque tem lugares que a palavra atravessar não estava se encaixando. Chamar eles de os do cruzamento faz sentido, porque ao fim das contas eles acabaram crucificando. Então, e essa palavra cruzar, ela é usada para cruzar para outro lugar, para um rio, e ela também é usada para cruzar animais. É a mesma palavra. E aquilo que eu falei de uma outra palavra há pouco, que é a palavra Páscoa, passar, que ela se encaixa no mesmo. A maneira de falar ela e os significados que são diferentes nos idiomas se encaixam muito, a palavra cruzar também. No inglês, isso também é usado, cross.
para cruzar, né, no sentido de fazer uma cruz, e também para cruzar animais. E geralmente, quando os significados são completamente diferentes e até mesmo o som é o mesmo, é bom levar atenção. E não coincidentemente, isso acontece com Páscoa e isso acontece com cruz. E são pouquíssimas as palavras pelo mundo que isso acontece. E de significados completamente diferentes, em dois idiomas completamente diferentes, se encaixarem em uma só palavra. E essa é uma delas. Então, o que acontece é que, ao meu ver, esse cruzar ao salvação, tudo que abre o útero, e todo primeiro que abre, cria de animal, que você tiver os machos para a salvação. Ao meu ver, o que que eles pensam? Eu acho que quando eles começaram a sacrificar crianças para para os deuses lá atrás e coisa assim, foi uma má interpretação de algum tipo de instrução desse tipo, porque, pô, cruzar a salvação, tá, como que eu faço para cruzar o meu filho a um salvação? Ah, tá, eu mato ele, porque daí ele cruza, ele atravessa ao além, que é justamente como eu traduzi o nome do hebreu. E, né, e se então as pessoas, ao meu ver, assim como acontece hoje, não pegam a Bíblia do contexto todo, isola um versículo e cria uma religião qualquer em cima daquilo. Inclusive, tem versículos que estão gramaticalmente incorretos no nosso idioma que religiosidades inteiras foram criadas em cima de uma gramática que está errada do grego para o português. Mas isso aí eu não vou entrar no assunto agora. Então, a meu ver, foi isso. E o que que é cruzar a salvação? Aquilo que eu falo, né? Seria colocar o macho à intimidade do salvação, ensinar ele a colocar o salvação no coração. Isso é cruzar a salvação, porque tem a ver com a cruz, né? Você tem um triplo encaixe aqui. Você tem a ver com fazer o, a criança, o filho, enxergar a cruz ou salvação, que é o significado da palavra Jesus, atravessar ele a esse meio, né, então, cruzar ele no coração, colocar a cruz no coração e também ensinar ele a ter aquela intimidade do salvação, que ele exige que tenha intimidade com ele, né. Então, ao meu ver, dessa má interpretação de algum tipo disso aqui, que, ao meu ver, criaram doutrinas que endeusam atividades excessivamente sensualizadas e sacrifício de crianças. Ao meu ver, é uma má interpretação de algum tipo de ordem que é a que vemos em Êxodo 12. Muito provavelmente por pessoas que tinham um conhecimento muito limitado da coisa como um todo. Ou até mesmo de de pessoas completamente perversas que apontaram isso aqui e falaram assim: ó, aqui está escrito isso aqui, então vai ser assim. Isso é uma opinião minha, por questão de ver que isso acontece com muitos versículos na Bíblia hoje. Tem coisas absurdas que eu vejo na internet. Versículos tirados de contexto de forma nojenta. E todo primeiro de jumento você vai dar resgate com um pequeno do rebanho. E se não der resgate, vai quebrar o pescoço dele. E por todo primogênito do solo entre os seus filhos, você vai dar resgate. Aqui, ó. Não é nem primogênito do homem, é primogênito do solo, né? Então, aquele resgate o verdadeiro resgate que é pela prata, né? Ele é feito aos do solo, aos da carne. Depois que você já teve aquele resgate, o processo é outro. O processo é persistir com o grande pastor. E vai acontecer que, quando o seu filho perguntar a você amanhã, dizendo: O que é isso? Você vai dizer a ele: Com mão firme salvação nos fez sair desse teado, da casa de escravos. Que é justamente isso que o Cristo faz. Ele te tira da escravidão com a mão firme dele na cruz, e Jesus significa salvação. E antes disso, você vive um estado de sítio no seu coração que muitos conhecem, eu conheço e reconheço, porque infelizmente depois de conhecer o Salvador, eu fiquei 10 anos caído, sem uma busca sincera e sem passar, né? O maior arrependimento da minha vida foi ter tido essa queda. E então,
né, isso aqui é muito Novo Testamento, tá? Com mão firme, salvação nos fez sair de sitiado da casa de escravos, né? Sitiado é aquele lugar, estado de sítio, você está cercado e oprimido. Então, quando você está cercado, oprimido, sem saída, com mão firme, salvação te faz sair da escravidão da vida da carne, tá? Isso aqui é muito Novo Testamento. Lá em Êxodo. E aconteceu o quê? Quando o Casa Grande endureceu para nos enviar, salvação matou todo o primogênito na terra de sitiado, desde o primogênito do solo até o primogênito de animal. Por isso eu sacrifico a salvação tudo o que abre o útero, os machos, e por todo o primogênito dos meus filhos eu dou resgate. Aí, ó. Pelos primogênitos dos filhos ele dá resgate. E vai ser como sinal na sua mão, e como testeiras entre os seus olhos, porque com mão firme salvação nos fez sair desse sitiado. E aconteceu o quê? Quando o Casa Grande enviou o povo, o Salvador não guiou eles pelo caminho da terra dos invasores. Essa palavra invasores nós conhecemos essa palavra como palestinos. Aqui não vai estar esse nome, tá? Nas traduções tradicionais não é usado palestinos, é filisteus. Filisteus. Mas ó, olha lá. Filisteus, é palestinos, ó. A King James original, tá? Philistines. Então, assim, se você usar filisteu, e sendo que hoje todo mundo chama de palestinos que estão lá, é complicado, né? Porque tira a noção de quem, né? Isso aqui é aquilo que acontece lá em Israel é um evento milenar, multimilenar, porque mas essa história aqui é mais de 3.000 anos. E o significado é invasores, tá? Não estou inventando isso foi filtrado pela inteligência artificial, estudado com os símbolos, tudo. Não estou falando mal de ninguém aqui, só estou falando o que é o significado da palavra. Pois era perto, porque o Salvador disse: para que o povo não lamente ao ver guerra e volte para sitiado. Então o Salvador fez o povo dar a volta pelo caminho do sertão do Mar de Juncos. Mar de Juncos é o Mar Vermelho. A verdadeira tradução é junco e não vermelho, completamente diferente. E os filhos do persistiu com o grande pastor subiram equipados da terra de sitiado. O tirado pegou os ossos do salvação adicionará com ele. Salvação adicionará é a tradução de José. Pois ele tinha feito os filhos do persistiu com o grande pastor jurarem, dizendo: o Salvador com certeza vai considerar vocês, e vocês vão fazer subir meus ossos daqui com vocês. Eles partiram de Cabanas e acamparam com eles na ponta do sertão. E salvação ia na frente deles de dia numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite numa coluna de fogo para iluminar eles, para andarem de dia e de noite. Ele não tirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite, da frente do povo. Estou sorrindo porque no próximo episódio vai ter uma coisa legal sobre isso aqui. Vou deixar para o próximo.